Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, 6 horas e 47 minutos. E agora vamos novamente para mais uma participação ao vivo do repórter Antônio Carlos Silva. Eu tenho uma pergunta aqui que eu quero muito saber a resposta, hein? E tem a ver com carnaval, porque ontem o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, fez a live tradicional dele e falou a respeito disso. E aí eu vou perguntar para o Antônio, que sabe tudo a respeito desse feriado aí de carnaval. Afinal de contas, vai ser feriado ou não, Antônio? Tem ponto facultativo? Qual foi a medida aí através do decreto do gestor municipal? Conta pra gente. Pois não, Luciana, Kleber, Daniel e você que acompanha a Notícia de Frente. Na verdade, na prática, não é feriado carnaval, mas tradicionalmente considera-se essa data como feriado. Mas nesta terça-feira à noite, durante pronunciamento ao vivo pela internet, a tradicional já live do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ele anunciou que nesta segunda-feira, dia 28 de fevereiro, e na terça-feira, dia 1º de março, serão pontos facultativos em Cuiabá, ou seja, não serão considerados essas datas como feriado. Sendo assim, as empresas que abrirem as portas na segunda, dia 28, e na terça, dia 1º de março, não precisarão remunerar com pagamento extra, com horas extras, seus funcionários. E por que o prefeito de Cuiabá tomou essa decisão? Porque ele consultou as igrejas, principalmente citando duas aí, tanto a Assembleia de Deus, que realiza aquele encontro, o UMADECRE, quanto a Igreja Católica, que também realiza aquele evento tradicional do Vinde Verde. E nesse levantamento junto às igrejas, descobriu que esses encontros religiosos não serão realizados durante o período de carnaval. Também não haverá desfile de escolas de samba e nem de blocos carnavalescos. Então, a Prefeitura de Cuiabá decidiu que na segunda, dia 28 de fevereiro, e na terça, 1º de março, serão ponto facultativo. As empresas poderão funcionar normalmente, os comércios poderão abrir suas portas. Luciana, Kleber, Daniel, e a você acompanha a Notícia de Frente. Um ótimo dia. Um ótimo dia para você também, Antônio. Olha só, vou até aqui reforçar que o prefeito tomou essa medida, segundo ele, pensando também nas igrejas, né, nos religiosos, porque sabemos que, embora os grandes eventos religiosos não vão acontecer por conta da pandemia, o prefeito disse, olha, costumam se fazer aqueles retiros espirituais, muitos já se planejaram, não me sinto no direito em estar proibindo isso. Então vamos fazer, né, um feriado, ponto facultativo, para oportunizar que essas pessoas, também pensando nesse segmento religioso, pudessem estar usufruindo da data, Daniel. Sim. Uma medida já esperada por parte do prefeito. As festas continuam proibidas, o que não está muito claro é se as festas privadas também serão proibidas e de que forma vai ser feita a fiscalização disso, já que, por exemplo, em outras cidades, o carnaval de rua realmente está vetado, só que está permitido festas em clubes ou festas fechadas, né? Por exemplo, em Salvador, festas de até 1.500 pessoas vão ser permitidas. Aqui em Cuiabá não ficou claro no prefeito, na fala do prefeito, se essas festas privadas em clubes vão ser permitidas ou não, se vai ter fiscalização em relação a isso. De qualquer forma, foi positivo para o comércio, né, que vai poder abrir as portas sem ter esse encargo extra, né, de pagar remuneração dobrada aí, ou um adicional para os funcionários por conta de ser feriado. Então, oficialmente não é feriado, ponto facultativo, né, para o comércio principalmente poder funcionar com as portas abertas sem nenhum tipo de problema. E no segmento religioso, ele citou o Vinde Verde e o UMADECRE, né, que também não estão cancelados, né, e são dois eventos que sempre reuniram milhares de pessoas e tanto o segmento evangélico quanto o católico já anunciaram, né, que esses eventos estão cancelados. Kleber Lima, fica à vontade, por favor. Então, eu acho que manter os feriados, tranquilo. Eu fico feliz que não tenha decidido autorizar carnaval, né? Como fez com o jogo do time do coração dele, que é o Flamengo. Talvez até por isso o Flamengo tenha perdido aqui, como castigo. O prefeito só ter liberado o jogo por ser o time do coração dele. Porque em relação ao show do parente, por exemplo, a posição é outra, né? Está proibido, né? Nós não falamos isso ontem aqui, mas a notícia já está na rua, né?
o show do Gustavo Lima. Não é que está proibido, o show foi A cancelado, arena, né? Ele pode E ser na arena transferido. não vai acontecer. Pode ser transferido para outro local, É. inclusive. Pode ser, inclusive, a Univag, né, Vargas? Então, 2 pesos, 2 medidas aí. Então, talvez tenha sido castigo divino que o Flamengo tenha perdido aqui por essa razão. Então, já fico feliz que ele não tenha reinstituído o carnaval. Mas manter o feriado é bom, as pessoas podem descansar. O feriado é nacional, né? E também vou lembrar aqui que o carnaval vai acontecer de modo privado, né? Nos bares, restaurantes, festas, né? Carnaval. A festa carnavalesca vai acontecer, né? Não vai reunir multidões. Menos mas- para nós, né? Não, eu vou estar aqui trabalhando com muita honra, muito prazer. Eu também, estamos Não vou juntos. aglomerar. Eu Estamos também. juntos então, gente. Que bom. Eu também. Mas é interessante Você- ver, Luciana, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, já acho que anteontem, um bloco carnavalesco saiu à rua. E a polícia não conseguiu evitar nem nada. Saiu, milhares de pessoas saíram desfilando. E eu acho que isso pode acontecer novamente nessas cidades maiores, né? Mesmo com o carnaval de rua vetado, vai acontecer essas situações pontuais. Bom, eu tenho faro Kleber Lima de repórter, sabia? E eu estou farejando aqui que você recebeu alguma informação importante, é isso? Conserva esse faro aí, que é bom. Eu recebi aqui um... Só que não, já Tem estava que manter isso aí, combinado como aqui. diria Michel Temer. Ah, Kleber Lima! O deputado Carlos Avalone, que é membro da nossa bancada, né, o 4º membro, ele está trazendo aqui uma informação seguinte, que ele participou da reunião de secretariado que houve segunda-feira lá em São Paulo. Opa! Aí ele diz o seguinte: bom dia, toda segunda-feira o governador Dória faz reunião de secretariado. Fui convidado a participar da última segunda, das 8 ao meio-dia. Final da tarde tive audiência com o governador. É impressionante as realizações do governo, a harmonia dele com o vice, Rodrigo Garcia, e a união de toda a equipe. Acreditem, Rodrigo Garcia assumirá o governo do estado de São Paulo e João Dória tem convicção da sua vitória. Ele lembra que tinha 2% nas pesquisas em abril do ano das eleições, tanto para prefeito quanto para governador de São Paulo, e venceu as duas. No caso do governo, ele renunciou à prefeitura nas mesmas condições. Olha só. Tinha 2%, renunciou e ganhou a eleição para o governo do estado. Então está aí o relato do Carlos Avalone, deputado Carlos Avalone, que é do partido do João Dória, né? Sim. E que participou lá da reunião. A impressão que eu tenho é que eles está virando um pouco de fé, né? Assim, premonição, né? Como se eles fossem destinados por Deus a vencer todas as eleições. Assim, tudo bem, aconteceu 2 vezes, né? Será que o raio vai cair no mesmo lugar 3 vezes? É um desafio para o marketing tucano paulista para saber qual é o trunfo, né, que o Dória tem para mudar esse cenário de 1,8%, 2%. Né? Tentou Porque agradar ele poderia ter segurança explorado essa pública. questão de ter sido pioneiro da vacina no Brasil, mas isso não pegou, né? E não foi necessário, não foi suficiente para que ele estivesse aí bem colocado nas pesquisas. Qual que é o elemento novo, né? Um trunfo para que ele consiga decolar aí nas intenções de voto. Isso é um desafio para os marqueteiros Daniel, do PSDB. eu perguntei isso pro marqueteiro do Dória ontem. Como eu disse, que inclusive esse é o xará, Daniel Braga, o nome dele. E ele diz o seguinte: uma parte do que ele fala é o que o Avalone acabou de dizer. O governo de São Paulo, segundo eles, está redondo. Segundo eles, o PIB de São Paulo cresceu durante a pandemia na ordem de 5 pontos. A economia de São Paulo cresceu, enquanto a do Brasil caiu. Aliás, se não fosse São Paulo, o Brasil todo teria vivido uma recessão. Um dos argumentos dele. Segundo, o que tem de obra, e obra estruturante, obra importante em São Paulo, seria, segundo eles, algo não visto há muitos anos e décadas lá em São Paulo. E terceiro, que eles não acreditam que nessa dicotomia, como o Dória gosta de falar, né, que a Luciana já destacou, que eles acham que essas duas opções são muito cruéis para o Brasil. Ou retroceder, abre aspas, né, retroceder para um passado do Lula, como eles falam, que não é bom, e aqui eles falam assim: o Lula, as pessoas não votam no Lula porque o Lula é ladrão, e as pessoas não votam no Bolsonaro porque ele é incompetente e genocida. Então eles acreditam que o Dória conseguirá se posicionar nesse meio, como uma alternativa ao ladrão, entre aspas, e ao genocida incompetente, entre aspas, né? Certo. Até agora não aconteceu. Então essa crença
que quando eu falo assim de premonição, de predestinação, essa é a palavra exata que eu estava buscando, eles acreditam que o Dória é um predestinado, que está escrito, Maktub, está escrito para acontecer dessa maneira. Eu, como preciso olhar para a Terra, para as pesquisas, para a correlação de força, tenho dificuldade, viu, deputada Valone, de ver dessa forma. E tem um outro detalhe para finalizar que eu quero falar. Esse é o problema de qualquer governo. Para o governo, ele nunca está mal. Eu lembro de reuniões de secretariado, eu lembro assim, de uma reunião do ex-governador Pedro Táxi, no ano da eleição, com todos os DAS lá no Palácio, que, pelo amor de Deus, era o melhor governo da história de Mato Grosso, para aquele público ali. Poucas as pessoas ousavam dizer, mas não é assim, não está assim, lá fora as pessoas não estão enxergando assim. Não tem um contraditório ali. E aí, deu no que deu, ficou em terceiro lugar, perdeu no primeiro turno a eleição, porque assim, o povo vê de uma forma diferente da corte, graças a Deus. Porque se só a corte, só a visão da corte prevalecesse, não tinha governo ruim, mas na prática eram todos ruins, né? Tá certo, obrigada. Me fiz entender? Opa, com toda certeza, viu? E olha, já que vocês voltaram lá para cima de novo, falando dos presidenciáveis, eu ia falar da Câmara de Vereadores, mas daqui a pouquinho a gente fala, viu? Tem assunto importante lá ainda, que é a derrubada de veto do prefeito da capital, em favor dos agentes de endemias. Mas então, já que vocês voltaram novamente, né, com um cenário nacional falando de Dória, eu vou falar de algo que poderia ter acontecido ontem lá no Congresso, a votação em relação aos jogos de azar, o marco regulatório dos jogos, um assunto bastante delicado, polêmico. Os jogos de azar são proibidos no Brasil. Eurico Gaspar Dutra proibiu por conta da dona Santinha, ela que disse, olha, vamos parar com isso, que não é de Deus não, viu? Só atrai prostituição e o crime também. Mas, enfim, novamente voltou esse assunto no Congresso. Ontem, Daniel, já houve lá toda uma articulação para que não acontecesse a votação. Foi marcada para hoje, nessa quarta-feira, mas nada indica que de fato terá a votação, viu? Pode novamente ficar suspenso e voltar só depois do Carnaval. Agora, é um assunto que rende aí uma queda de braços. O próprio governo federal estaria dividido. Por quê, Kleber Lima? Paulo Guedes, ministro da Economia, está pensando em quê? Em dinheiro, em geração de emprego, em fortalecer o caixa do governo. Então, para Paulo Guedes, é importante, sim, voltar os jogos de azar aqui no Brasil. Mas é claro que tem uma regulamentação. Só que a bancada evangélica, a ministra Damares, estão repudiando os jogos de azar. Não querem de jeito nenhum aprovação. O presidente Jair Bolsonaro tinha uma postura talvez imparcial, estava deixando o jogo rolar, digamos assim, mas aí começou também a ficar ao lado da ministra e mudou de ideia, também não se mostra favorável aos jogos de azar. Tem duas questões aí, o social e o econômico, se bem que se voltar novamente os jogos, não serão nos mesmos moldes. Em que sentido, por exemplo? Diante daquilo que já sabemos sobre a prostituição, caça-níquel, lavagem de dinheiro, favorecimento ao crime organizado, existiriam travas para impedir esse cenário novamente, Daniel. Uma das medidas seria o quê? Primeiro, olha, teria proibição de pessoas viciadas de ter acesso aos cassinos, às casas de bingos, Daniel. Viu, Kleber Lima? Teriam essas modificações. A família pode proibir a entrada e teria algo regulamentado nesse sentido. Um outro ponto não teriam transações financeiras em dinheiro em espécie, somente pagamento via Pix, para que haja um certo controle do sistema financeiro. Isso. Então, muitas travas aí para trazer os jogos novamente de uma forma mais segura, não pertencendo aos bandidos para a lavagem de dinheiro. Mas, enfim, até pergunto para você que está em casa, você é a favor ou contra o retorno, né, dos cassinos, dos bingos? Tem também um turismo por trás disso, importante. Vamos lembrar aqui, Las Vegas, até aqui Uruguai, o vizinho Uruguai, exatamente, Daniel. E aí, o que será que a gente vai continuar tendo a proibição ou não retorna? Porque sabemos que muitos outros estão regulamentados, tem imposto aí por trás disso. Sim. Politicamente, é uma queda de braço que o presidente Jair Bolsonaro está vivendo ali no Congresso, porque se de um lado há essa pressão econômica,
e inclusive o autor do projeto de lei fez um cálculo de bilhões em arrecadação que o Brasil conseguiria aumentar se caso regulamentasse e liberasse os jogos, né? Posso te ajudar? Diga, qual é? Olha só, a estimativa, um estudo já realizado, é de que hoje os jogos legalizados rendem 17 bilhões e os jogos ilegais rendem mais, se pagasse imposto, 27 bilhões. Cifras elevadíssimas. Cobrança de imposto sobre esses locais que tem o cassino, que tem o poker, né? Ali nos moldes de Las Vegas e também aqui na América do Sul. Temos no Paraguai, tem no Uruguai. Muitos brasileiros, inclusive, vão para lá para buscar esse tipo de diversão, de jogatina, vamos dizer assim. O Brasil incrementaria muito a arrecadação dele em bilhões de reais, como a Luciana disse. Mas, por outro lado, existe a pressão da bancada religiosa, principalmente dos evangélicos. E o presidente ouve muito lá o pastor Silas Malafaia, o Valdemiro Santiago, né? Principalmente Malafaia, que é quase que um conselheiro ali do presidente. E eles são radicalmente contra, inclusive a própria ministra também, que é ligada à igreja evangélica, também é bastante contra esse projeto de lei. Outras religiões, como os espíritas também, já se posicionaram com nota oficial, se posicionando contra o retorno, né, ou então o estabelecimento desses jogos de azar aqui no Brasil. As discussões vão continuar no Congresso. O governo, por enquanto, tem se mantido um pouco distante, como você disse, deixando o jogo rolar, mas no momento propício vai ter que tomar uma decisão, né? Se apoia a votação ou se depois, quando vier para ele na mesa para sanção, ele veta ou não, né? Vai depender dessa queda de braço, do equilíbrio de pressões em cima do governo federal, né? Que tem esses dois lados muito fortes aí sobre a decisão a ser tomada ou não pelo Executivo. Kleber Lima, por favor, você está com uma ideia já mirabolante aí a respeito de uma opinião, diga aí pra gente. Sério, vou lembrar aqui para você que os jogos nunca deixaram de existir. A gente sabe da clandestinidade, ela continua, não tem fiscalização para tal, porque movimenta muita grana. Não, e assim, eu vou além disso, que isso é que nem droga lista e droga ilícita. Tudo é droga. Por exemplo, cigarro. É droga lista, é vendida, o Estado arrecada. Uma carga tributária grande em cima disso, quem quiser comprar, compra, mas vai ficar mais caro. Maconha, droga ilícita, não pode ser vendida em estabelecimentos com nota fiscal, mas também é consumida e é vendida. Então assim, eu fui aqui buscar uma definição legal de jogo de azar. Eu peguei lá no Jus Brasil, de um jurista falando. A expressão para efeitos penais é definida como sendo o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusivamente ou principalmente da sorte. É contravenção penal determinada pelo Decreto-Lei 3698/41, Lei das Contravenções Penais, artigo 50. Consideram-se jogos de azar, 2 pontos. A. O jogo dependente da sorte. B. Apostas em qualquer outra competição. Artigo 2º. Constitui justa causa para a rescisão de contrato de trabalho pelo empregador a prática de jogo de azar. Ou seja, empregado que é viciado, como a Luciana falou, pode ser mandado embora por justa causa. Apostas de qualquer natureza. A loteria é um jogo de azar. Loteria, Mega Sena, Loto Fácil, não sei o que da sorte, tem dezenas de loterias na Caixa Econômica Federal, instituídas pelo Estado, e o Estado arrecada bilhões com isso também, e as pessoas jogam. No final do ano, então, a mega da virada é o sonho, né, das pessoas. E é legalizado. Então eu vejo que há uma hipocrisia também nessa discussão sobre liberar ou não liberar. Acho ruim a intervenção dos lobbies religiosos em cima de temas que não deveriam ser decididos pelo viés ideológico, nem religioso, nem teológico no caso, né? É isso, é um mercado, gera receitas, pode ser explorado com critério e gerar economia. Não sei, não vejo razão. Eu acho que o problema do perigo que tem envolvendo hoje cassino, esses jogos, é exatamente a clandestinidade. Exato. Porque aí a pessoa se obriga a correr riscos para poder praticar aquilo. Você citou apostas. Esses sites de apostas esportivas aqui no Brasil e no mundo todo estão liberados, né?
O principal patrocinador que está na camisa do São Paulo Futebol Clube, que é meu time, é uma empresa de aposta esportiva. Pois é. Você É a assiste Sportbet. Né? Tem um que é daqui, né, de Cuiabá, Também inclusive, tem um- que está explodindo no E Brasil. está arrecadando milhões com isso, eles estão com cada vez poderio econômico maior. Você vê propaganda na televisão, no horário nobre, no intervalo do jornal. Né? Eles são patrocinadores de eventos esportivos, culturais e tudo. Então, houve, de certa forma, uma regulamentação para esses sites poderem trabalhar e arrecadar com apostas esportivas. Né? Eu acho que vai na mesma linha, inclusive. Né? Se houver uma regulamentação, um padrão correto aí da legislação, esses jogos vão poder ser... Uma boa fiscalização, Exato. uma averiguação, né, auditoria, para não ter malandragem, para não ficarem roubando também, né, crime contra a Pode economia ter crime, popular. lavagem de dinheiro, pode realmente isso ser aí. uma... Aqui já aqui tem um bingo aqui, que é oficial aqui em Mato Grosso. Só que como é que a legislação permite hoje? A empresa pode realizar o bingo em nome, supostamente, de uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Então, esse que acontece aqui, eu não vou falar o nome, acho que não pode, mas ele é feito supostamente em benefício do Hospital de Câncer. Aí eu não sei, ninguém sabe quanto disso que vai para o Hospital de Câncer. Título de capitalização, tem toda uma outra Então, roupagem aí. E Mato né? Grosso tem um interesse muito grande nessa lei, porque tem alguns estabelecimentos Já teve turísticos, já tem tradição projetos também, né? turísticos já esperando que essa lei seja aprovada para que possam abrir aqui em Mato É um Grosso. novo segmento econômico importante. Bom, mas o apito com certeza vai soar lá hoje no Congresso e estou arriscando aqui que vai ficar só para depois do Carnaval esse embate lá na Câmara. Viu? Eu gosto de fazer uma fezinha, viu? Eu também, de vez em quando eu faço. Já ganhou alguma coisa, Cleber? Já ganhei uma vez no jogo do bicho, que tinha um jogo assim que você faz um X, assim, que você tem 25 possibilidades de ganhar. Aí eu ganhei, assim, era quase igual o valor que eu apostei, mas eu ganhei. Tá certo, Faz viu? tempo. Eu também ando mais perdendo do que ganhando. Gente, olha só, vamos para o intervalo, são 7h09, ficamos com imagens da Avenida Arquimedes Pereira Lima. Olha lá, movimento começando a ganhar um pouquinho mais de peso aí. Atenção, então, você que está aí ao volante, hein, sem excesso de velocidade, por favor, vou fazer um pedido aqui. Respeite a faixa de pedestre, viu? Tá precisando de mais educação no trânsito. Voltamos já já.